Bom dia, meus queridos, tudo bem? Na aula de hoje vamos focar os nossos estudos na Primeira Guerra Mundial, um dos maiores conflitos militares que o mundo já viu. Agora, antes de começar qualquer explicação, vamos entender um pouco como é que é o estudo das guerras mundiais, né, tanto a primeira quanto a segunda, para a historiografia. Não importa tanto as batalhas ou os ocorridos ali durante o conflito. A historiografia está muito preocupada com as transformações que o homem faz ao longo da história. E uma guerra mundial, sim, é uma grande transformação que o homem faz ao longo da sua história. Mas ela não é o normal, ela é um período de exceção. Então o crucial para os historiadores, o crucial para o estudo da história, é que a gente entenda por que aquele conflito ocorreu, ou seja, os antecedentes, e como que ele acabou, ou seja, as consequências. Tudo que está acontecendo aí no meio, principalmente nesses casos que a gente está falando de guerras mundiais, que o mundo basicamente parou para essa guerra, eles não vão ser tão importantes para o estudo de história, no sentido, aqui vamos dizer, mais escolar, tá? Pensando em provas, Enem e assim por diante, é muito difícil aparecer alguma coisa ali de dentro do conflito. É muito mais importante vocês estarem pensando nos antecedentes e nas consequências. Mas, naturalmente, vão entender aí os antecedentes, né? Por que essa guerra foi possível? O que levou, no início do século XX, aos países a se lançarem numa guerra que acabou tendo uma destruição completamente total, assim, né? A Europa ficou completamente destruída depois do conflito. Mas por quê? O que estava acontecendo? O primeiro ponto para a gente entender, e que assim é o grande ponto para a gente analisar a Primeira Guerra Mundial, é o imperialismo. Como se estuda, né, no final do 8º ano, né, pensando aqui pro pessoal do 9º, ou no 2º ano, pensando no pessoal do 3º, né, o conteúdo acaba sendo o mesmo, o final do século XIX é marcado pelas políticas imperialistas. Basicamente, as grandes nações europeias vão dividir Ásia e África entre elas, no sentido de exportar os capitais excedentes e importar matéria-prima, exportar os produtos manufaturados para esses países africanos e asiáticos. A grande ideia que estava envolvida nisso é o seguinte: olha, a Europa ela já estava relativamente saturada de possibilidades de investimento, de produção de matéria-prima. Então eles resolveram se expandir para o restante do mundo. Agora, algumas nações, como a Inglaterra e a França, ganharam muito territórios na Conferência de Berlim, onde os mapas literalmente foram divididos. Vocês podem pensar a Conferência de Berlim meio com aquela coisa quase de jogar War, né? aquele jogo de guerra, de o pessoal pegar o mapa, dividir ali entre eles e cada um ficar com uma parte. E a Inglaterra e a França foram mais poderosas nessas divisões. A Alemanha, por exemplo, que vai entrar aqui na nossa aula como sendo uma potência, ela ainda estava começando a se desenvolver. A Alemanha se forma como um país em 1871. É lógico que a Prússia, que era a principal parte dessa Alemanha em formação, ela já tinha um desenvolvimento tecnológico e até um certo desenvolvimento industrial significativo. Mas como Alemanha, como país, isso ainda era muito recente. Então, assim, a Conferência de Berlim, aliás, ela na Alemanha, né? Teoricamente a Alemanha deveria ter mais força. Ela não fortalece tanto a Alemanha por causa de uma política interna. Assim, a Alemanha estava tinha muito mais preocupação em se organizar internamente, em evitar um ataque francês. A Alemanha, em 1871, tinha ganho uma guerra da França e roubou 2 pedaços, né, e ganhou nessa vitória 2 pedaços da França, e a França falava muito em vingança. Então, por conta de outros objetivos, a Alemanha acaba tendo pouco território. Agora, isso vai pegar quando começa o início do século XX. Pouco tempo depois, o governo alemão tem uma certa mudança, o primeiro-ministro sai do poder e, literalmente, o governo começa a perceber que, olha, a gente podia ter ganho mais territórios. E eles mesmos, os próprios alemães, começam a falar de redividir o imperialismo, de redividir o mundo, né, de sentar de novo e fazer uma divisão, né, que eles consideravam mais justas. Só lembrando, né, assim, usar a palavra justa para imperialismo é quase um pecado. Nenhum interesse das populações dominadas estava sendo levado em consideração. Só as potências que estavam ganhando nisso, assim. A gente pode até analisar que, mas
Tem uma chegada de um progresso na Ásia, na África? Tem, mas o custo disso era uma vida, basicamente. Os africanos entravam nisso recebendo salários baixíssimos, sendo completamente explorados, né? Tem a questão da política belga de cortar a mão das pessoas que fossem consideradas ladrão, né? Ladrões no caso. Gente, logicamente a gente tem que analisar que havia uma exploração muito significativa. Então assim, né, tem que tomar cuidado muito com essa ideia de uma divisão justa, tá? Mas a Alemanha queria redividir. Agora, as potências imperialistas, de novo, Inglaterra e França, não aceitavam isso. E o início do século XX começa com essa disputa entre esses países imperialistas e a Alemanha. A Alemanha, dentro do contexto do final do século XIX, início do XX, da segunda Revolução Industrial, vai se transformar numa potência industrial. A Alemanha, ela tem um desenvolvimento econômico muito rápido e um desenvolvimento industrial muito rápido, ao ponto de ela competir com a Inglaterra, que até então era uma potência industrial única. Assim. A Inglaterra até então ela nunca tinha tido um outro país que disputasse economicamente com ela. A Inglaterra vinha de quase 2 séculos, né, um século e meio de desenvolvimento industrial, só que essas indústrias no início do século XX elas estavam estagnadas. Até porque sabemos que a Inglaterra é uma ilha, ela precisa de matérias-primas que nem sempre ela tem acesso. E nessa necessidade de matéria-prima, de acesso, a Inglaterra deu uma estagnada economicamente. A Alemanha não. A Alemanha, nessa guerra que eu falei, a Guerra Franco-Prussiana, que ela pegou partes da França, ela ganhou minas de ferro, ela ganhou minas de carvão, e literalmente ela tinha matéria-prima, ela tinha mais pessoas até do que a Inglaterra, então ela tinha um mercado consumidor mais interessante, e ela estava desenvolvendo agora. Então ela estava desenvolvendo com a tecnologia que era capaz de produzir mais produtos, melhores produtos e mais barato. Então pela primeira vez você tem uma disputa industrial, a qual inclusive a Inglaterra talvez perca. Você tem até produtos alemães chegando nas colônias, chegando na própria Inglaterra, com mais qualidade e mais barato. E isso vai começar a pegar. Pela primeira vez, esse início, né, do capitalismo que está aí se formando no mundo, no início do século XX, final do XIX, início do XX, vai ver uma concorrência entre duas nações. E se hoje, né, a gente fala de concorrência e os países estão aí concorrendo e não tem guerras acontecendo, isso não era comum no início do século XX. O início do século XX, no instante que eles começam a ter essas disputas econômicas, a guerra começa a parecer uma coisa que está logo adiante. E aqui tem um ponto também que eu preciso que vocês entendam muito bem. A guerra está logo adiante. Gente, o início do século XX, por todos os problemas que eu vou falar aqui para vocês, esses antecedentes, todo mundo imaginava que teria uma guerra em pouco tempo. Todos esperavam essa guerra, inclusive eles falavam que ia ser a maior guerra que o mundo já teria visto, só que eles colocavam o seguinte: olha, essa guerra vai resolver todos os problemas. A ideia é que seria tipo a mãe de todas as guerras e que depois dessa guerra nunca mais a humanidade faria uma guerra, porque os problemas seriam resolvidos. Só lembrando, né, aqui já dando uns spoilers do conteúdo de história, 21 anos depois do final da Primeira Guerra Mundial, começa a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, essa ideia de que essa guerra acabaria com os problemas, na verdade, foi completamente o contrário. Tudo bem? Mas vamos lá. Então você tem essa disputa imperialista, temos as disputas comerciais. E essas disputas comerciais elas não vão ficar restritas apenas à Inglaterra e à Alemanha. A Alemanha também, dentro dessa formação econômica dela, ela está tentando ampliar a sua participação econômica na região do Oriente Médio. Para isso, eles estão construindo uma estrada de ferro que ligava Berlim a Bagdá, a atual capital do Iraque. E a ideia de trazer matérias-primas, né, de levar os produtos manufaturados alemães para lá. E isso aproximou muito a Alemanha da Turquia. A Turquia, ela estava num período ali que era o finalzinho do Império Otomano, já vou falar mais sobre ele. Agora, essa era uma região que sofria uma influência russa. A Rússia considerava que todo esse Oriente Médio, aí, essa região do mais ocidental da Ásia, pertencia economicamente a ela. Então todos esses avanços de tentativa de demonstrar o seu poder que a Alemanha fazia na região era visto com maus olhos pela Rússia.
Ao mesmo tempo, a Alemanha conseguiu parceiros nessa empreitada, basicamente a Áustria-Hungria, que, se a gente for pensar num país que era confuso no início do século XX, a gente vai pensar na Áustria-Hungria. A ideia, se a gente quiser pontuar aqui uma metáfora, é um mosaico de nacionalidades. O próprio nome já diz, tem a Áustria e a Hungria, mas tem os tchecos estavam lá dentro, os eslovacos, tem uma série de países que formavam o Império Austro-Húngaro. Logicamente, isso vai dar problema ao longo da guerra, tá? As nações, os povos vão começar a lutar pelas suas independências. Nesse instante, a Áustria-Hungria tem um interesse também nessa região aí do Império que o Império Otomano estava perdendo no final do século XIX. Então, assim, por esse interesse da Alemanha de dominar essas regiões economicamente falando, a Áustria-Hungria acaba fazendo acordos com a Alemanha. Esse acordo que entre a Áustria-Hungria e a Alemanha vai acabar gerando o chamado Acordo da Tríplice Aliança, porque depois a Itália entra nesse acordo também. E o que esse acordo é importante? Ele já demonstra como que havia essa questão da guerra muito clara. Os países que tinham interesses econômicos em comum, eles estabelecem acordos, alianças, né, que não eram só alianças militares. Uma coisa é você fazer um acordo político a qual, olha, a gente vai vender esse produto para você, você baixa o imposto, em troca a gente compra um produto seu. Existem esses tipos de acordos econômicos. Aqui não. Aqui o acordo que estava sendo planejado é um acordo militar. Olha, se alguém te ameaçar, se alguém te atacar, o meu país vai te defender. Era isso, por exemplo, que dizia a Tríplice Aliança. Na hora que a Alemanha, a Itália e a Áustria-Hungria assinam esse acordo, eles estabelecem que eles vão se defender no caso de uma futura ameaça. E você só faz um acordo pensando em futuras ameaças se você achar que daqui a pouco vai ter uma ameaça. Ou seja, aqui está mais um ponto para demonstrar como esses países estavam se planejando para a guerra. É lógico que do outro lado, a gente falou aqui, por exemplo, que a Inglaterra não tá de mal, né, tá brigada com a Alemanha. A França tem essa visão de revanchismo, que eu já vou tocar melhor daqui a pouquinho, em relação à Alemanha. A Rússia está temendo esse avanço econômico da Alemanha sobre o Oriente Médio. Esses três países também vão criar a sua aliança militar, que a gente chama de Tríplice Entente, ou Entente Cordial. Tudo bem? Que aqui, já adiantando um pouco, vão ser os dois lados da guerra. A guerra é entre a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Lógico que vai ter umas dificuldadezinhas aí que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Mas voltando, o caso francês aí do revanchismo. A última guerra que tinha acontecido na Europa, significativa, havia sido a Guerra Franco-Prussiana em 1871, que terminou, como eu já disse algumas vezes aí para vocês, com a Alemanha roubando, né, anexando duas partes da França ao seu território, as regiões de Alsácia e Lorena. E isso vai fazer com que os franceses tenham um sentimento de vingança, de revanche, muito significativo. E isso vai trazer para a gente um outro argumento bastante importante para a gente entender o início da Primeira Guerra Mundial, que são a questão dos nacionalismos. Os nacionalismos nessa época, a ideia do patriotismo, estava muito exacerbado. Você tinha povos que queriam buscar a sua independência. Você tinha nações que queriam impor as suas culturas, impor o seu padrão de vida para todo o restante do mundo. Os ingleses, por exemplo, quando a gente vai analisar a política imperialista, eles se tratavam como o país civilizado, a qual levaria a civilização para o resto do mundo. Ou seja, olha, todos vocês, o restante, são atrasados. Nós, ingleses, não, nós somos superiores. Nós somos civilizados. Você quer ser um país civilizado também? Copia a gente. A Alemanha, ela tinha uma política de falar da grande Alemanha, da ideia de unificar todos os povos alemães dentro de um território, né, a Alemanha. E isso falava, por exemplo, de atacar países. Você tinha povos germânicos, que são a maioria da população germânica da época, que estavam em outros países. E a Alemanha estava falando de unificar. A Sérvia, ela falava de um pan-eslavismo sérvio. Ela falava de construir a grande Sérvia, que depois a gente vai conhecer como Iugoslávia. A Rússia também falava de um pan-eslavismo, mas desses povos eslavos ligados diretamente à Rússia. A França estava querendo vingança dos alemães, que eles consideravam que roubaram seu território. Então, assim, o nacionalismo estava muito exacerbado, estava muito radicalizado.
Tanto que quando começar a guerra, é muito visível a participação da população em relação a isso. Literalmente, a sociedade vai se alistar. A gente tem casos de idosos que vão se alistar porque eu quero matar o meu inimigo. Sim, franceses de 80 anos que vão se alistar para a guerra no sentido de, olha, eu quero matar alemães. Da mesma forma, um dos livros mais clássicos referentes à Primeira Guerra Mundial chama Nada de Novo no Fronte, onde o Éric Maria Remarque, o escritor, ele fala de como que ele, né, é uma história, não é autobiográfica, porque ele vai tratar como sendo um personagem fictício, mas é a história de vida dele, no caso. E ele tinha 16 anos, e ele mente a idade dele para poder se alistar na guerra e matar francês, assim. E ele conta exatamente que, olha, isso era um pensamento que a gente aprendia na escola, os professores falavam pra gente, o seu objetivo de vida enquanto alemão é matar um francês. E esse era o sentimento muito visível, muito claro dentro desse início do século XX. Então, gente, vai só somando, tá? Assim, a grande questão é, todas essas disputas, todas essas questões, elas vão ser cruciais para a gente analisar o início dessa guerra. Para piorar tudo, a segunda Revolução Industrial, que ela tem avanços que são fantásticos. Por exemplo, o cinema. O cinema é um avanço do final do século XIX. A gente agora vai poder projetar e ver, filmar, gravar para a eternidade até imagens em movimento. Mas ao mesmo tempo que o pessoal desenvolvia o cinema, ao mesmo tempo que a gente desenvolvia vacinas, que a gente desenvolvia benefícios para a produção de alimento, a gente também estava desenvolvendo metralhadora, a gente também estava desenvolvendo tanque de guerra, a gente estava desenvolvendo aviões que depois de um tempo vão ganhar metralhadoras. E literalmente, esse período que a gente dá o nome de Belle Époque, quando as coisas começam a ser produzidas e dão esse panorama de que, olha, não tem mais limite para a invenção humana, também vão criar armas de fogo, também vão criar tecnologias que tinham exclusivamente o intuito de matar o seu inimigo. Isso vai fazer com que a guerra mude completamente seu patamar de mortandade, de capacidade de matar o seu inimigo. As guerras até então eram planejadas baseadas num tipo de armamento que existia na época, que quando começam a se pensar a Primeira Guerra Mundial, mudou tudo. Mas os estrategistas não tinham mudado o pensamento. Então toda a lógica de combate não estava prevendo, por exemplo, que teria uma metralhadora cuspindo milhares de balas por segundo em direção ao seu exército e que pessoas iriam morrer para um caramba. Literalmente, todo o estilo, todo o pensamento do mundo, toda a ideia mudou. Né? Todo o funcionamento desses conceitos de guerra, de sociedade, mudaram. E literalmente isso vai fazer com que a guerra ganhe aspectos ainda mais profundos. Beleza? Agora, vocês podem ter reparado que eu falei aqui muito de Europa, né? A gente está falando de Inglaterra, Alemanha, França, Rússia. Por que essa é uma guerra mundial, então, se são problemas europeus? Por conta do imperialismo. Quando a gente começar a falar da guerra, né, daqui a pouquinho, a gente tem que analisar o seguinte. Quando eu falo assim, a Inglaterra foi atacar a Alemanha. A Inglaterra foi tratar a Alemanha vai estar falando de neozelandeses, vai estar falando de australianos, vai estar falando de indianos, vai estar falando de sul-africanos, vai estar falando de todas as regiões a qual a Inglaterra era dona pela ideia da política imperialista. O mundo inteiro vai participar dessa guerra. É uma guerra europeia? Sim, as batalhas são quase todas, estamos falando aqui de quase todas mesmo, quase 100% das batalhas vão ocorrer em território europeu. No entanto, a participação de povos não europeus era frequente. Literalmente, o mundo inteiro vai mandar soldados para essa guerra, inclusive o Brasil. O Brasil vai mandar soldados para a guerra. Os Estados Unidos, e assim por diante. Por isso que a gente fala de uma guerra mundial. Tudo bem? Apesar de muitos países não sofrerem, não terem nenhum tiro, né, ligado aos conceitos de guerra em seus territórios, os soldados estavam lá participando. Literalmente essa é, invariavelmente, uma guerra mundial. Tudo bem? Agora, ainda nessa questão dos antecedentes, e já começando a trazer o início da guerra propriamente dito, por que essa guerra começou?
E aí a gente vai ter que focar numa região da Europa que a gente chama de Balcãs, que é a região a norte da Grécia, a Península Grega, a norte ali você tem os Balcãs. Até hoje, os Balcãs são uma região bastante complicada, assim, o final dos anos 90, até o iniciozinho aí dos anos 2000, a gente ainda tinha uma série de países sendo formados, né, buscando suas independências de outros países, né, e isso vai fazer com que é muito complicado até de você ficar analisando os mapas dentro dessa região, assim. Literalmente, se você pegar um mapa, sei lá, com 10 anos atrás, ele já vai, talvez, até estar desatualizado. Assim. São mudanças até bem recentes. E isso tudo envolveu guerras, né? Agora, os Balcãs, aqui no nosso estudo, ele também é uma região bastante tumultuada. Por quê? Durante o século XIX, até o século XIX, aliás, o Império Otomano mandava nessa região. Só que o Império Otomano, ele ainda é lá do Império Muçulmano, criado lá pelo Maomé. E ele foi, né, se ampliando, ele foi se mantendo ao longo da história. No iniciozinho do século XIX, tivemos guerras que libertaram a Grécia e depois libertaram os Balcãs do domínio do Império Otomano. No entanto, essa ideia dos otomanos de invadir, dominar essa região ainda existia. Então você tem uma potência, o Império Turco-Otomano, que tem muito interesse nos Balcãs. A Áustria-Hungria, que está ali próximo, né? A Áustria-Hungria estaria tipo a nordeste, né? Noroeste, desculpa, da região dos Balcãs, ela tinha interesse de sair anexando, de sair incluindo, né? No seu território esses povos que estavam buscando suas independências. Esses povos dos Balcãs, eles conseguiram a independência do Império Turco-Otomano, e aí já aparece a Áustria-Hungria falando, olha, eu quero essas regiões aí para mim. Por exemplo, a Bósnia e a Herzegovina passam a ser territórios dominados pelos austríacos. Os italianos têm algum interesse ali também. A Rússia tem um grande interesse. Boa parte desses povos que vivem nos Balcãs são povos eslavos, assim como os russos são. Tanto que eu falei para vocês do pan-eslavismo russo, a Rússia tinha interesse de ou criar um país ali que fosse ligado à Rússia, ou literalmente pegar aquela região toda para ela. Então olha só quantos impérios que a gente está falando que tem interesse nos Balcãs. E na própria região dos Balcãs, o país mais forte, no caso, vai ser a Sérvia. E a Sérvia tem o interesse de pegar todos os sérvios, unir num país só, que seria a Grande Sérvia e a Iugoslávia, no caso, né? Grande Sérvia e Iugoslávia, teoricamente, é a mesma coisa. O Iugoslávia significa terra dos sérvios. Moçada, é muito interesse que está em jogo. E esses interesses são de nações que estão falando de, olha, a gente vai lá e vamos dominar essa região. E a guerra vai acabar ocorrendo por conta disso. O futuro imperador da Áustria-Hungria, o arquiduque, né, o príncipe arquiduque Francisco Ferdinando, ele vai estar em Sarajevo, que é a capital da Bósnia. Lembrando que a Bósnia era dominada pela Áustria-Hungria, né, pelo próprio império. E lá na Bósnia ele vai ser assassinado por um grupo chamado Mão Negra. A Mão Negra falava de uma Bósnia independente, mas a Mão Negra também tinha diversos elementos que eram sérvios e que falavam da Grande Sérvia. Quando a Áustria-Hungria, o assassino é preso, Gravilo Príncipe, o nome do assassino, e aí fica muito claro que ele era desse grupo, a Mão Negra, e a Áustria-Hungria culpa a Sérvia. A Áustria-Hungria culpa a Sérvia e ela dá um ultimato, a qual a Sérvia ou aceitaria ou começaria uma guerra. Só lembrando, lembra lá dos acordos que existiam? Esse ultimato que a Áustria-Hungria dá à Sérvia já colocava assim, olha, você não vai brigar só comigo não, você vai brigar com a Alemanha também. Era um ultimato bastante... quebrava toda a soberania da Sérvia. Falava, por exemplo, que o soldado, a polícia austro-húngara poderia investigar dentro da Sérvia, prender pessoas dentro da Sérvia. A Sérvia não poderia nem negar isso. E, logicamente, por ser um ultimato muito impositivo, até humilhante, a Sérvia diz não. Assim. E um mês depois do assassinato do Francisco Ferdinando, a Áustria-Hungria, vendo que o ultimato não foi aceito, decide invadir a Sérvia. E aí a gente vai ter o início da Primeira Guerra Mundial. Por quê?
Na hora que a Áustria-Hungria invadiu a Sérvia chamou os russos. É lógico que o exército russo já estava lá, posicionado, esperando, né, o que estava acontecendo. A Rússia então vai declarar guerra à Áustria. A Alemanha vai declarar guerra também à Rússia. E aqui a gente tem um ponto que vai ser fundamental. A Alemanha tinha um plano de guerra que basicamente era dominar a França o mais rápido possível para depois conseguir colocar todos os seus soldados para lutar na frente russa, né, ali contra os soldados russos. No entanto, para fazer isso, ela tinha que declarar guerra à França, que ela fez. Inclusive, ela começa, acho que no dia 3 de setembro de 1914, a Alemanha declara guerra à França e invade. Para invadir a França, os soldados alemães também invadem a Bélgica, que era considerado um país neutro, né, nisso. E isso vai fazer com que a Inglaterra, que tinha lá os seus acordos com a França, declare guerra também à Alemanha. Viu como é complicado assim, esses acordos todos? Nesse instante aqui, sei lá, os últimos 2 minutinhos falando, eu coloquei 6 países no conflito. Eu coloquei a Sérvia, coloquei a Rússia, coloquei a Alemanha, a Áustria-Hungria, coloquei a França, coloquei a Inglaterra. Os acordos eles eram tão fechadinhos ali nessa ideia de que eles tinham que se defender, que eles estavam juntos militarmente, que o assassinato de um cara, que num contexto diferente traria uma comoção popular, né? Nossa, mataram o imperador. Gente, sim, não estou aqui tentando passar pano para assassinatos, por favor, né? Assim, a questão é que era um assassinato de um cara. E esse assassinato de um cara, por mais importante que ele fosse, acabou fazendo com que o mundo inteiro, lembrando, na hora que eu coloco uma Inglaterra e uma França, eu estou colocando as possessões também, o mundo inteiro entra numa guerra por conta desse assassinato. Num contexto diferente, num período onde não se estivesse esperando uma guerra, numa Europa que não fosse um barril de pólvora, como era essa Europa no início do século XX, esse assassinato talvez passasse batido, uma nota de pé de página nos livros de história. Mas o contexto era de guerra. A Europa inteira esperava essa guerra e esse assassinato foi a faíscazinha que fez tudo explodir. Tudo bem? Bom, como eu falei para vocês, só um ponto aqui importante, a Itália não entra na guerra. Apesar de fazer parte da Tríplice Aliança, a Itália continua se declarando neutra dentro do conflito. O acordo com a Itália, ele previa que a Alemanha tinha que ser atacada. E como a Alemanha começou atacando, a Itália não é obrigada legalmente a entrar no confronto e ela não entra. Ela fica lá parada, ela vai entrar no confronto só em 1915. E por incrível que possa parecer, ela vai entrar do lado oposto. Ela vai entrar no lado da Entente e não da Aliança, como ela começou a guerra. Mas já vou explicar para vocês por quê. Vamos lá então. Como eu falei para vocês, a tática alemã era vamos invadir a França e vamos acabar com isso o quanto antes, para a gente colocar os nossos soldados para lutar contra a Rússia. Só que os alemães começam com uma velocidade muito significativa na sua invasão, e quando eles estão próximos de chegar a Paris, começam a chegar os soldados ingleses, os franceses estão lá dentro do seu nacionalismo, seu patriotismo, usando lá todo o material bélico que eles têm acesso, eles conseguem parar o avanço alemão e fazer os alemães darem uma recuada. E na hora que os alemães recuam, isso ainda, gente, com 2 meses de guerra, tá? Os alemães começam a criar as suas trincheiras. E essa palavra aqui vai ser muito importante para essa aula. Trincheira. Basicamente a trincheira é um buraco no chão. Sim. Os soldados Gente, uma guerra, a gente joga muito jogo de videogame, vê muito filme, e a gente tem uma impressão de que guerra, todo mundo, o cara sai correndo, ele atira, ele mata, mas não é bem assim. O ponto principal de uma guerra é você se defender para você não morrer. Sim. Não tem renascer de novo no último ponto salvo numa guerra. Se você tomar um tiro e você morrer, você morreu, acabou. E aí que vai acontecer o ponto principal. Os soldados vão adotar uma postura de defesa. Postura de defesa num confronto como esse é cavar um buraco no chão e se esconder. O problema é que isso vai acontecer tanto do lado da aliança, do lado alemão, mas também vai acontecer do lado da Entente, do lado francês, inglês, né, no caso. Depois a gente vai falar mais da parte russa e da frente russa da guerra. Calma aí que a gente já chega nisso. Agora, pessoal, aqui que está um ponto importante. Essa guerra de trincheiras, como a gente vai conhecer,
ela vai marcar os 3 anos, né, os 4 anos seguintes da guerra. Se a gente colocar aí que em 1915 as trincheiras vão ser o ponto principal, os 3 últimos anos, a guerra vai durar de 14 a 18, vão ser marcados aí pela questão da trincheira. Ah, mas vai surgir tanque de guerra. Vai, mas os tanques de guerra ainda eram muito limitados para conseguir gerar avanços militares. Literalmente, os soldados vão passar os 3 anos basicamente parados num buraco no chão. Ah, mas ele choveu. Você vai lutar na lama. Ah, e eles estão atirando com canhões na nossa trincheira. Você vai ter que ficar escondido enquanto estão atirando. E, gente, a gente tem ataques de canhões que vai durar meses. Meses os soldados sendo bombardeados. E aí, assim, morreu meu amigo. Cara, não tem como tirar ele sem você, tirar ele da trincheira, sem você estar correndo um risco de vida também. E aí você vai ter que ficar lá se escondendo, se protegendo de um ataque do lado do seu amigo morto. É importante que a gente não perca a noção da humanidade por trás disso. São pessoas, são jovens que foram à guerra e que, por mais que no início da guerra, que nem eu citei lá o Éric Maria Remarque, que você tinha esse sentimento de eu quero ir para a guerra para honrar a Alemanha e matar franceses, ou vice-versa, tá? Os dois lados estão com o mesmo tipo de pensamento. Isso vai, cara, morrer, literalmente, na hora que essa guerra começa mesmo. Na hora que a gente começa a perceber que os soldados estão se matando, na hora que você começa a perceber, que o jovem começa a perceber que o soldado inimigo era que nem ele, era um jovem que tinha desejos, que tinha sentimentos, que tinha planos para a vida, aquilo tudo muda de panorama. Literalmente, os traumas que a gente vai ter que analisar em relação à Primeira Guerra Mundial são muito significativos. Nunca perca isso de vista, tá, gente? Assim, analisar uma guerra, muitas vezes o pessoal fica meio assim, nossa, guerra, que maneira, tanque, avião, Barão Vermelho, submarino. Moçada, são vidas que estão participando. Isso é importantíssimo a gente não perder de vista, assim, para não ficar uma coisa só. Não é um livro de ficção que a gente está lendo. Quando a gente está estudando as guerras, bom, quando a gente está estudando a história inteira, a gente não está lendo um livro de ficção onde as coisas não têm consequências. São pessoas que estão lá sofrendo com tudo aquilo, beleza? Importante a gente levar isso em consideração. Dentro dessa ideia de novidades, né, de tecnologias, vai surgir os gases venenosos, principalmente o gás mostarda, que queimava a pele. Então os soldados vão ter que ficar todo com muito uniforme, com uniformes até extras para se proteger desses gases. Os aviões estão lá bombardeando. Moçada, é muita tecnologia que vai surgir na Primeira Guerra Mundial e é muita tecnologia que vai surgir para matar pessoas. Então, assim, não é uma guerra, não são medidas, nenhuma medida foi tomada, vamos dizer assim, para tentar evitar isso. Os países depois, eles estavam lá nesse clima de vamos lutar, a gente vai ganhar e vai acabar todos os problemas, mas eles não souberam pisar no freio. Mesmo na hora que fica muito visível que aquela guerra vai durar muito tempo, né? A princípio eles acham que as guerras... E assim, historicamente as guerras duravam pouco, eles vão achar isso também. Mas mesmo com as mudanças, mesmo com o pessoal percebendo que, olha, talvez a gente não ganhe, olha, isso aqui vai durar muito, ninguém faz nada para evitar essa guerra. A guerra vai continuando, fica cada vez pior, vai começar a ter fome nos países, a população que não está na guerra trabalhando, os salários são baixos, porque os países estão gastando muito dinheiro com o próprio exército, os produtos vão começar a faltar, por exemplo, café vinha do Brasil, e aí o Brasil, por exemplo, não consegue mais exportar para a Alemanha, porque os navios não chegavam. Aí a Alemanha vai desenvolver os submarinos, vai começar a afundar navio, então assim, vale a pena mandar um navio para a Inglaterra, sendo que ele pode ser afundado. Tudo isso vai começando a se somar e vai fazendo com que o dano, né, a questão assim da mortandade, a questão do horror que essa guerra causou, crescesse significativamente, beleza? Mas vamos lá. Então, né, no iniciozinho, finalzinho de 14, início de 15, os dois lados, na frente ocidental, os dois lados estão cavando buraco no chão e travando uma trincheira, a qual eles vão ficar os 3 anos de batalha. E, gente, centenas de quilômetros, vocês basicamente podem cortar um mapa da Europa de norte a sul e que vocês vão imaginar onde estavam essas trincheiras. Assim, de um lado aí os impérios centrais, né, a aliança, e do outro lado a Entente e todas as suas colônias
tentando guardar os seus territórios, tentando conquistar território, o que era muito complicado, assim. Os soldados, a única forma de ataque no final das contas era todos os soldados saírem correndo de uma trincheira em direção a outra. Só que aí a trincheira inimiga tem uma metralhadora e vai dizimando todo mundo. Gente, conseguia chegar na trincheira inimiga e conquistar? Conseguia. Mas você tinha tanta gente mutilada, machucada, morta, que literalmente você não conseguiria manter aquilo quando viesse um segundo ataque. Então você acabava recuando. Por isso que a guerra trincheira é uma guerra que para. Por isso que a gente consegue literalmente pontuar um mapa da guerra de uma forma estática. Assim, o que era em 1915 vai estar lá ainda em 1918. Mas agora vamos focar um pouco na frente oriental, né, na frente russa. A Rússia até começa a guerra ocupando, né, atacando no final das contas. Isso porque a Alemanha, a princípio, está muito mais interessada em dominar a França, e isso vai fazer com que ela mande mais soldados para lá, e a Áustria está atacando a Sérvia. Então, assim, a Rússia começa meio que sem uma defesa ali, ela começa atacando. No instante que a Áustria vence a Sérvia, e a Alemanha, na hora da guerra trincheiras, redistribui, vamos dizer assim, os seus soldados, a Rússia deixa de conseguir atacar e a Rússia vai começar a só perder as batalhas. A Rússia, ela era o país mais atrasado de todos esses que estão participando da guerra. A Rússia era um país extremamente agrícola, com uma característica quase feudal ainda, tá? Você praticamente tinha feudos e senhores feudais na Rússia. Você tinha ainda um rei absolutista. O czar era absolutista. Então, assim, todos os avanços que a gente estuda, que a gente vê ao longo, desde a Revolução Francesa, né? Quase 200 anos aqui de história, 130 anos, né? Vamos ser mais honestos aqui em matemática. A Rússia não viveu. A Rússia estava super atrasada. E a Rússia estava tomando derrota atrás de derrota. E derrota cachapante, tá? Não era perder pouquinho, não. Era perder milhões de soldados, assim, em anos, no caso. E a partir então de 1915, a Rússia só nessa coisa de ser derrotada e derrotada, e ela vai começar a viver uma grande crise. E essa grande crise vai acabar piorando em fevereiro, né? Fevereiro, março de 1917, quando tem a Revolução Russa, quando os mencheviques tomam poder. A princípio, os mencheviques mantêm a Rússia na guerra. Mas em outubro, novembro de 1917, os bolcheviques, né, os comunistas, tomam poder na Rússia e eles tiram a Rússia da guerra. Eles vão assinar um armistício, eles vão assinar armistício vamos parar de brigar, no caso. A qual a Rússia se declara derrotada, tanto que a Rússia tem que ceder parte do seu território para a Alemanha. A Alemanha vai ganhar toda uma faixa de terra. Imagina assim, a região ali entre Alemanha e Rússia, tudo aquilo pertencia à Rússia e ela vai ter que abrir mão desses territórios para a Alemanha parar de bater nela. Assim. Nesse meio tempo aí, para tentar ajudar os russos, os ingleses até tentam começar uma nova frente de guerra. Eles tentam atacar pela Turquia. A Turquia tinha essas alianças aí com a Rússia, com a Alemanha. Ela vai estar participando da guerra também, vai atacar a região dos Balcãs, vai se defender dessa tentativa dos ingleses de ajudar os russos, e vai inclusive também atacar a Rússia, né? Assim, mas voltando, né? Essa tentativa dos ingleses de atacar a Turquia acaba também fracassando, né? E quando chega em outubro, novembro de 1917, os russos vão acabar se rendendo. 17, inclusive, é o ano da mudança, tá? É o ano que essa guerra começa a se modificar. Você tem a saída da Rússia da guerra em novembro, mas é em abril que vai ter um evento que vai modificar todo esse panorama da guerra, que é a entrada dos Estados Unidos no confronto. Agora, aqui tem uma discussão historiográfica bastante importante. Por que os Estados Unidos entrou nessa guerra? Os Estados Unidos, teoricamente, ele estava muito à parte disso. Ele não tinha muitos interesses imperialistas porque a América era o interesse imperialista deles. Na hora que a Europa sentou para dividir o mundo, os Estados Unidos mandou a mensagem de que, olha, a América é dos americanos e literalmente vocês lidem com o problema de vocês. Não que os Estados Unidos não tenha ido dominar outras regiões. Por exemplo, eles dominaram o Havaí, que se a gente for analisar,
O Havaí é bem longe dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos domina numa política imperialista. Os Estados Unidos vai atacar as Filipinas, que aí a gente já está bem próximo da Ásia, e dominar essa região, participa do processo de abertura do Japão. Então assim, os Estados Unidos também era um país imperialista, mas ele estava muito mais preocupado com a América. Agora, quando a guerra começa, os Estados Unidos se declara neutro. Ele se declara que, olha, não tenho nenhum lado, então, né, vocês briguem aí, o problema é de vocês. Os países neutros, eles não podem, legalmente falando, tá, gente, existem leis, a guerra tem leis também que tem que ser cumpridas. E quando um país se declara neutro, significa que ele não pode ajudar nenhum dos dois lados. E isso o governo americano não faz. O governo americano, devido à sua proximidade, tanto geográfica quanto cultural, política, com os Estados Unidos e França, eles vão vender armamentos para esses países. A Entente tinha muito mais apoio dos Estados Unidos do que a Aliança. Até porque os navios americanos não chegariam na Alemanha, supondo que eles fossem fazer isso. Havia bloqueio naval da Entente em relação à Alemanha. A Alemanha vai colocar seus submarinos para tentar quebrar esse bloqueio, mas assim, seria bastante complicado um navio americano estadunidense chegar na Alemanha. Mas não que os Estados Unidos tivesse interesse, ele estava vendendo para a Entente. E aí que está a grande questão. Nessa ideia de bloqueio naval da Entente sobre a Alemanha vai dar a resposta com seus submarinos, que é uma invenção da Primeira Guerra, tá, gente? E aí, se eles não conseguiam fazer um bloqueio naval também, de fechar ali o Oceano Atlântico para nada chegar à França e à Inglaterra, eles tinham a capacidade de botar seus submarinos, passar pelos navios de guerra ingleses e franceses e começar a bombardear, começar a torpedear os navios que estivessem tentando fazer comércio com a Inglaterra. E nisso, a princípio, você tem a ordem de, olha, não pode atacar navios de países neutros. Mas quando a Alemanha começa a perceber que a sua crise é muito significativa e que o apoio dos Estados Unidos à Inglaterra não está permitindo que a Inglaterra ainda sobreviva, né, tenha alguma certa vantagem nessas crises sociais internas, a Alemanha vai dar a ordem de pode atacar os navios neutros também. E nisso, navios dos Estados Unidos começam a ser torpedeados. O Brasil também vai ter navios torpedeados, né? O mais conhecido é um navio chamado Paraná, que estava levando café para a Inglaterra. Agora, quando esses navios são torpedeados, os Estados Unidos vai declarar guerra à Alemanha. Os Estados Unidos também chega a descobrir que a Alemanha estava tentando fazer um acordo com o México, para o México atacar os Estados Unidos e tirar essa possibilidade dos Estados Unidos manter esse apoio à Inglaterra. Isso, né, vai afastar ainda mais os Estados Unidos da Alemanha, e na hora que os navios são torpedeados, eles vão declarar guerra, os Estados Unidos declaram guerra à Alemanha. Isso é abril de 1917. O Brasil também está nesse contexto dos Estados Unidos declarando guerra, o Brasil também declara guerra à Alemanha. Basicamente a América quase inteira, né, acaba declarando guerra. Agora, tem um outro lado, tá, gente? Aqui, a gente está falando de política internacional. E política internacional, muitas vezes, você vai ter que considerar muito a questão econômica envolvida nisso. Os Estados Unidos, no instante que ele se coloca pró-Entente, a gente tem que entender que ele está vendendo coisas, é guerra, ele não está cobrando por essas coisas. Então os Estados Unidos vai virar um país credor, um país a qual a Entente tinha dívidas. E aí que está a grande questão. Pensando no futuro pós-guerra, os Estados Unidos tinham um grande interesse que a Entente saísse vitoriosa. Afinal, ele precisava que esses países tivessem dinheiro para pagar a sua dívida. Então toda a ideia dos Estados Unidos, a nível econômico, a nível político, estava baseado no fato de que a Entente ganharia essa guerra. E o que acontece? Na hora que a gente começa a perceber que a Rússia está se enfraquecendo, a Alemanha está ganhando a possibilidade de tirar os soldados da frente russa e colocar na frente ocidental, começa a parecer que a guerra vai dar uma vitória para a aliança. Gente, meados aí até a entrada dos Estados Unidos,
A grande impressão que o mundo tem é que a Alemanha vai ganhar a guerra. Assim. A Alemanha, inclusive, assim, se a gente for analisar, no início do confronto, ela estava mais envolvida na indústria, como eu falei para vocês, e ela tinha um exército mais forte. Tá? Então, assim, não era nada... Não era nenhuma surpresa a gente pensar que essa guerra poderia ter dado a vitória para os alemães. E em 1917, essa impressão é muito significativa. Então, os Estados Unidos têm esse interesse para entrar em guerra. Mas lembrando, tem a questão dos navios sendo afundados, né, no caso, colocados a pique, é o termo correto. Então, assim, não é uma coisa de que os Estados Unidos entrou em guerra e muitos americanos vão morrer só por uma questão de vamos ganhar dinheiro. Você também tem essa ideia de que americanos foram mortos pelos alemães, então seria necessário, entre aspas, muitas aspas, essa ideia de uma vingança, né, de uma revanche. O fato é, os Estados Unidos vai começar a mandar soldados para a guerra em 1917, mas é só em 18 mesmo que o grande número de soldados americanos vai participar ativamente da guerra. No finalzinho aí, em 1918, a Alemanha até tenta, tirando os soldados da frente oriental, ela até tenta colocar mais soldados e começar a atacar, mas não dá certo, assim. Os soldados já estão muito exaustos, tem fome, tem crise, internamente também você começa vários movimentos que estão falando de, olha, vamos acabar com essas guerras, tá todo mundo morrendo e ninguém tá ganhando nada, e assim, você já tem um sentimento anti-guerra muito significativo, e mesmo os soldados à frente de batalha já não aguentam mais. Então, assim, qualquer tentativa de avanço alemão, né, da aliança em 18, acabou sendo fracassado. E aí você tem a questão dos Estados Unidos. Né? Os soldados americanos, eles estavam, vamos colocar assim, jovens, né? Eles não tinham sofrido com tudo aquilo. Enquanto os soldados europeus estão lá já há 3 anos se matando e vendo tudo aquilo acontecendo, os soldados americanos chegam com equipamentos novos, bem nutridos, eles chegam sem todo aquele drama, aquele horror que a guerra criou nos soldados. Então eles estavam muito mais expostos a correr riscos, e isso vai ser significativo para a gente entender a vitória da Entente. A chegada dos soldados americanos, a entrada dos Estados Unidos na guerra, acaba levando a vitória da Entente. Também ajuda bastante que você tem a derrota da Áustria. A partir da Itália, que lembra, falei que vocês que em 1915 mudou de lado, a Entente começa a atacar a Áustria-Hungria. A Hungria até chega, durante a guerra, ainda a se separar da Áustria, e eles começam a enfrentar o Império Austríaco, que acaba se rendendo. E aí a guerra basicamente vira a Alemanha contra o restante do mundo. A Turquia também vai perder muitas batalhas e vai perder a capacidade de apoiar os seus aliados alemães. E, gente, 11 de novembro de 1918, já completamente exaurida, os alemães vão se declarar derrotados. Eles vão assinar um cessar-fogo e vão dar o final da guerra. E aí a gente tem que começar a trabalhar aqui o contexto do pós-guerra, o que aconteceu no pós-guerra. Primeira coisa, quando tem uma guerra, depois o pessoal tem que sentar e estabelecer um acordo do pós-guerra. A primeira proposta de acordo vai surgir ainda durante a guerra, ainda em janeiro ali de 1918, a guerra acabou em novembro, que são os chamados 14 pontos de Wilson. Wilson era o presidente americano, Woodrow Wilson, e ele propôs 14 pontos, né? Pensa assim, um papelzinho ali com 14 pontos, aonde ele está dando 14 ideias do que deveriam fazer para essa guerra acabar. Basicamente, o ponto principal para a gente entender é que esse era um acordo que era idealizado a partir da ideia, idealizado é sempre ideia, mas é que ele tinha o ponto principal de justiça entre os povos. O Wilson estava querendo que, olha, os problemas que a gente tinha anteriormente, vamos resolver e vamos acabar com essa guerra. Olha, mas era literalmente um acordo no sentido de todo mundo todo mundo larga aí o armamento no chão, vamos voltar para casa e acabou o assunto. Era bem essa ideia do Woodrow Wilson. Ele falava de uma paz sem vencedores ou derrotados. Ele falava de literalmente, vamos fazer uma paz. A França tem a ideia da Alsácia-Lorena, o mundo inteiro entendia que a Alsácia-Lorena era da França, a Alemanha devolve. Mas a Áustria tem uma série de regiões,
Não, a Áustria ela vai tornar essas regiões independentes. Ah, mas você só em aliança vai perder? Não. A França e a Inglaterra vão ter que diminuir as suas políticas imperialistas, começar a levar em consideração os interesses dos povos dominados, ou seja, você vai ter agora independências, vamos dizer assim. No entanto, esses 14 pontos do Wilson, né, como a proposta que é conhecida, são recusados. A própria Entente acaba dizendo que, olha, não, a gente não aceita, tem um culpado nisso, né, a Entente considera que o culpado é a Alemanha, e eles querem que a Alemanha pague por aquilo. E quando a guerra acaba, logicamente a Alemanha também culpa a Entente, e a Alemanha também não aceita os 14 pontos, achando que ela vai vencer e o culpado vai ser Inglaterra e França. Então, assim, esses 14 pontos do Wilson fracassam. E quando a Alemanha sai da guerra, quando a Alemanha é derrotada, em janeiro, né, novembro a guerra acaba, em janeiro os países vitoriosos vão sentar para discutir o que fazer. E aí que está a grande questão. Se em janeiro de 18 estão falando de justiça para os povos, janeiro 19, o pensamento que vai mediar essa criação de acordos vai ser a ideia da culpabilidade da guerra. A Alemanha e a Áustria-Hungria vão ser declaradas culpadas e vão ter que pagar a conta. Assim, o grande acordo assinado em janeiro de 19, nessas reuniões para assinatura de acordos, vai ser o chamado Tratado de Versalhes, que é um tratado super impositivo e o principal, super humilhante, que a Alemanha vai ser obrigada a assinar para garantir, porque perdeu a guerra. Basicamente, ela era culpada de tudo, tá? Toda a guerra ficou na conta da Alemanha, ela perdia uma parte do seu território, a Alsácia-Lorena voltava para a França, ela não podia ela só podia ter 100 mil soldados, ela não podia mais construir navios de guerra, ela não podia mais construir armamentos, uma pesada indenização, até meio curioso, assim, a indenização, se a gente for pensar em níveis atuais, enfim, na finança, né, valores atuais, pareceria até pouco, mas a ideia de você pensar num valor incalculável, assim, em 1918, sei lá, falar em bilhões de dólares seria uma coisa que ninguém nem conseguia imaginar direito. E era basicamente a multa, né, a pena, a indenização que a Alemanha teria que pagar. Então, basicamente, a Alemanha foi humilhada. Isso aqui vai ser significativo para a gente entender a ascensão do nazifascismo, beleza? A Áustria-Hungria, ela também vai ter que pagar uma indenização, vai ser assinado o Acordo de Saint-Germain com a Áustria-Hungria, que agora é só a Áustria, tá? A Hungria, eu falei para vocês que durante a guerra ela se separou. A Áustria, então, vai ter que assinar gente, é imposição, ela é obrigada a assinar o Tratado de Saint-Germain, que também obrigava ela a pagar indenizações. Todos os territórios que não fossem austríacos, ela tinha que declarar independência. Então surge a Tchecoslováquia, por exemplo, a Bósnia passa a ser um país independente. A Áustria, a gente ter uma noção, ela vai passar a ter só 1/8 do território que ela tinha no período antes da guerra. E também, gente, pagando dívida, tá? O Império Turco-Otomano é desfeito, ele também participou, né, da aliança. Ele é desfeito, ele perde toda a região ali do Oriente Médio, vai ter os países se transformando em independentes e sendo dominados economicamente tanto pela França quanto pela Inglaterra. Então é nesses acordos que vai surgir o Iraque, o Líbano e assim por diante. Tudo bem? Bom, e consequências aí? Gente, mais de 10 milhões de mortos. É uma das guerras mais sanguinárias de toda a história, assim, em comparação só com a Segunda Guerra Mundial, e mesmo assim a Primeira Guerra Mundial acaba sendo talvez até um tanto quanto mais danosa, até pelas consequências humanas. Assim, é uma guerra... Cara, eles estavam lá, eles se viam. A Segunda Guerra Mundial, você tem muito mais tecnologia envolvida e vai fazer que não seja uma guerra... É uma guerra também muito próxima, os soldados estão lá se enfrentando, mas você já tem mais coisas, você já tem, sei lá, uns tiros mais de longo alcance. Aqui na Primeira Guerra Mundial, não. As coisas são muito mais próximas. Então, você tem, né, mais de 10 milhões de mortos, você tem uma grande parte da população que está ferida, mutilada, que não tem capacidade de arranjar um trabalho, de ganhar dinheiro para sobreviver, e aí eles vão ficar dependentes do Estado.
Os estados europeus, eles estão em crise completa, porque foi tudo destruído. Você tem que cuidar desses caras que sofreram com a guerra, né? E eles eram do exército, tem que pagar as indenizações ali de morte, de ferimentos. Basicamente homens até 25 anos deixou de existir, porque todo mundo morreu. Então seu mercado consumidor está muito precário, então as indústrias não tem, nem tem indústria, mas também se fizer não tem para quem vender, o valor do dinheiro praticamente se perdeu. Então a Europa está numa crise tremenda, e isso vai fazer muito com que que surja muito espaço para questionamentos do tipo, olha, democracia e liberalismo não servem para nada. Afinal, elas foram incapazes de travar esse avanço militar, esse avanço que gerou a Primeira Guerra. E isso vai abrir muito espaço, principalmente nesse ponto dos soldados que estavam lá descontentes com o fato do governo não estar cuidando deles. Dentro desses grupos vai começar a surgir a ideia de governos autoritários. Tanto ideias de esquerda quanto de direita, beleza? Mas que vão dar origem aí, principalmente na direita, o nazifascismo, e na esquerda, ali na casa da Rússia, o comunismo russo. Tranquilo? Bom, tem uma tentativa até de criar um órgão que abrisse um espaço de negociações entre os países, como hoje a gente tem a ONU, tá? A ONU é só após a Segunda Guerra. Na Primeira Guerra eles falam da Liga ou Sociedade das Nações, que é uma proposta que o Wilson, lá, o presidente americano, faz. E por incrível que pareça, apesar da proposta ter saído do papel, a Liga das Nações ter sido criada, os Estados Unidos decide não participar, tá? Os Estados Unidos dá a ideia de criar, propõe a criação, é criado, mas os Estados Unidos falam, não, a gente não participa. O problema da Liga das Nações é que ela não tinha um poder de impor determinações para os países. Ela só era um espaço de negociações e arbitragens. Então, se tinha um probleminha, você chamava a Liga das Nações para conversar e ver como é que aquilo podia ser resolvido. Só que ela não dava ordem, né? Então, por exemplo, quando a gente vai ver a ascensão do Hitler, o Hitler vai começar a desfazer todo o acordo do Tratado de Versalhes. A Liga das Nações, ela manda o Hitler parar. Ela fala para o Hitler, para, você não pode fazer isso. Mas ela não tem como impor essa decisão. E isso vai dando espaço para que os regimes nazifascistas ganhassem mais força e trouxessem a Segunda Guerra Mundial. Beleza? Então é isso aí, moçada. Eu expliquei para vocês a Primeira Guerra. Qualquer dúvida, estamos aí nos sinais de fumaça virtuais. E um abração para vocês. Até a próxima.